Jornal Nacional de Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre uma mulher de 30 anos que está sendo acusada por abandono de menor incapaz. Temos hoje a repórter Ana Beatriz, que vai fazer algumas entrevistas para nos contar mais sobre o assunto. É com você, Ana Beatriz. Telespectadores, foi isso mesmo que aconteceu, Carol. Agora nós estamos aqui em frente à Delegacia Civil para conversar com o delegado, Dr. Matheus Mourão. Estamos aqui com o Dr. Mourão. Bom dia, doutor. Bom dia, Ana. Tudo bem? Quando o senhor chegou no local, o que foi constatado e qual foi o crime que essa mãe cometeu? Então, assim que a polícia chegou ao local, nós verificamos que a mãe havia saído para uma festa e deixou duas crianças sozinhas, uma criança de 9 anos e a outra criança de 3. E acontece que essa criança de 9 anos, ela veio a sofrer queimaduras por conta de um leite que ela foi tentar ferver. Então, assim, essa mãe, ela vai responder pelo artigo 133, pelo abandono de capaz e que resultou em lesão. E o que vai acontecer com essas crianças? Olha, o nosso trabalho é quanto agora cuidar da mãe, que é a responsável. As crianças é responsabilidade agora do Conselho Tutelar. Então, como foi dito pelo delegado, o responsável pelas crianças é o Conselho Tutelar. A nossa equipe entrou em contato com o Conselho Tutelar e aí está aqui conosco o Conselheiro Tutelar, Dr. Ferreira. Doutor, bom dia. Bom dia. O que acontecerá com as crianças agora? Então, as crianças, como já foi passado lá pelo delegado, o doutor Mourão, as crianças agora está por enquanto, na responsabilidade do conselho, né? Nós vamos procurar alguém da família que possa cuidar dessas crianças, como elas estão aí abandonadas. Nós vamos procurar alguém da família que queira cuidar, que tenha a responsabilidade para cuidar. Se nós não localizarmos alguém que possa cuidar dessas crianças, nós levaremos elas, conduziremos elas até um abrigo infantil para nós deixarmos elas lá e tomar todas as medidas cabíveis necessárias com elas. Entendi. Só um minutinho. Acabei de receber informações da nossa equipe que a detida está chegando e nós vamos tentar entrevistar ela para saber de fato o que aconteceu. E a senhora pode falar o que aconteceu? Eu não tenho muito o que falar não, filha, porque eu espero, eu tava aí cuidando dos meninos. A gente recebeu a notícia que a senhora abandonou as crianças. Não, as crianças estavam em casa, tava tudo cuidado, eu fui comprar um pão para os meninos comer. É só isso que a senhora tem que falar? Tá tudo cuidado, solta eu, gente, solta eu, que eu quero ir embora, solta eu. Gente, foi isso mesmo que aconteceu. A mãe, como vocês podem ter visto, estava com sintomas de embriaguez. E é isso mesmo. Está com você aí, Carol. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Encerramos por aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia, Carol. Bom dia, telespectadores. Estamos iniciando mais uma vez o Jornal Nacional Janaúba, Minas Gerais. Aconteceu um caso recentemente aqui em Janaúba, onde uma mãe deixou seus filhos incapazes em casa. Esse caso teve uma grande repercussão aqui em Janaúba e na sociedade, onde vários internautas ficaram sem entender o que aconteceu. Então chamamos alguns envolvidos do caso para esclarecer algumas dúvidas que os próprios internautas enviaram para a gente. Pode continuar, Carol. Selecionamos algumas perguntas que nossos internautas enviaram e vamos começar aqui com o Dr. Mourão. Dr. Mourão, qual a classificação do crime mediante o artigo 133 do Código Penal? Pois não. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores. Carol, a classificação desse crime, primeiramente eu tenho que te dizer que é um crime próprio, porque ele exige que o agente passivo e o agente ativo tenha certas determinações. Por exemplo, o agente ativo, Carol, ele tem que ser necessariamente o responsável de alguma forma pela guarda daquela pessoa que é o agente passivo. E dessa mesma forma, o agente passivo tem que ser dependente de alguma forma do agente ativo. O que eu posso falar mais desse crime é que ele precisa existir um perigo concreto naquele momento. Não pode ser uma coisa só de possibilidade. E também tem que haver o dolo. Necessariamente tem que haver o dolo nesse crime, Carol. Vamos para a segunda pergunta. Quais são os elementos do tipo do crime? Olha, tem que haver o abandono, de fato. Tem que haver também uma pessoa indefesa e a pessoa responsável, assim como eu te disse, do agente passivo e ativo.
Doutor Mourão, discorra um pouco sobre a modalidade qualificada do crime. Carol, esse artigo desse crime é o artigo 133. A modalidade qualificada dele nós vamos encontrar lá no parágrafo 1º, onde diz que, não necessariamente nesse caso que a gente está tratando aqui, que fala da lesão corporal grave, ou seja, o abandono seguido da lesão corporal grave, que é a qualificadora desse crime aqui, que aconteceu na cidade de Janaúba. Muito obrigada, vou passar para a Ana agora. Então, doutor, o que a lei prevê para uma pessoa que deixa 2 menores incapazes abandonados? Ana, assim como eu já disse para Carol, essa mãe que está aqui hoje presente, ela vai responder pelo artigo 133, que trata do abandono de incapazes. Certo? Seria uma pena de detenção ali de 3 a 6 meses, porém, ela se enquadra em outros parágrafos desse mesmo artigo. No parágrafo 1º, ela tem a qualificadora que eu falei para Carol, por conta da lesão, porque nós podemos ver nesse caso que o filho dela acabou sofrendo uma lesão muito grave por conta da queimadura. Então ele queimou o seu pescoço e ficou em impossibilidade de alimentar. Então enquadrou na lesão grave, uma lesão corporal grave, conforme o artigo 1º. E lá no artigo 3º, Ana, nós podemos ver que tem mais uma majorante que vai agravar ainda mais a pena dela, em 1/3, que é por conta dela ser mãe. Então, assim, lá no parágrafo 3º, no inciso 2º, lá fala o seguinte, que a pena aumenta de 1/3 no caso de ser ascendente, descendente, e tem um outro rol mais extenso, mas aí a gente já está vendo que é ascendente, que é o agente ativo, então ela aumenta a pena. Era de 1 a 5 anos e aumenta 1/3 por conta dessa majorante. Entendi. Acaba também que o senhor já respondeu a segunda pergunta enviadas pelos internautas, que era, além do abandono, houve também a lesão corporal. Isso, exatamente. Que foi comprovada em uma das crianças. Se nessa lesão corporal haveria, né, o aumento da pena em relação à mãe. Mas o senhor já respondeu que sim, que no caso é 1/3, né? Agora vamos passar também para o conselheiro. Gente, me perdoa, porque acabei esquecendo de apresentar, que é o doutor Mourão, que é o delegado da Polícia Civil, a senhora Sheila, que é a mãe das vítimas, e também o conselheiro tutelar, que é o senhor Ferreira. Agora nós vamos passar as perguntas, né, pro senhor Ferreira responder. Pode continuar. Bom dia, senhor Ferreira. Bom dia. Selecionamos aqui algumas perguntas, né, que os internautas mandaram. Então, vamos para a primeira. Qual a importância deste órgão para a proteção dos direitos das crianças e do adolescente? Bom, boa noite. Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Bom dia, Ana. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia, a dona Sheila. O Conselho Tutelar no Brasil, ele é um órgão municipal destinado, né, pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme já está determinado no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar é uma entidade vitalícia, ou seja, quando ela é criada no município, ela não pode mais ser eliminada. Criou-se uma vez, não existe mais a possibilidade do Conselho Tutelar ele ser extinto do município, né? E é ele quem decide a interferência, ele dá interferência nos casos concretos, que é o caso específico aqui da dona Sheila hoje, que largou as crianças abandonadas, né? Ele é um órgão também autônomo, e ele não é um órgão jurisdicional, ele não julga, ele não faz parte do judiciário, ele não aplica as medidas judiciais. Vamos para a segunda pergunta. O que de fato é o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão, né, criado exatamente para proteger e tutelar os direitos da criança. Quando os direitos da criança são violados, aí está o Conselho Tutelar para proteger os direitos que são violados das crianças e adolescentes. Como que ele funciona e o que ele faz? Bom, o Conselho Tutelar ele é composto por 5 membros eleitos, né, pela comunidade. Antes de ser eleito, tem que fazer uma prova. Essa prova ela é de ordem classificatória. Só participa da eleição quem é classificado nessa prova. São 5 conselheiros tutelares, eles trabalham na fiscalização do índice e proteção aí das crianças e dos adolescentes. Posso falar? A última, não é? Senhor Ferreira, nesse caso, sabemos que a mãe não tem condições nenhuma de ficar com as crianças. O Conselho Tutelar que analisa isso,
O que é feito em um caso como esse? As crianças vão diretamente para o abrigo ou como é que funciona nesse caso? Então, Ana, é o seguinte, como eu já falei, o Conselho Tutelar, ele surgiu na década de 1990, né, com a criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele veio justamente para proteger os direitos das crianças e do adolescente. E de lá para cá nós recebemos várias demandas. E dentro dessas demandas, algumas são de natureza, dessa mesma natureza, aqui envolvendo hoje a dona Sheila, né? E assim, o que acontece? Configura exatamente esse abandono. Nesse caso específico, aqui, a primeiro momento, a função do Conselho Tutelar é proteger essas crianças. Dentro dessa proteção, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir auxílio aos outros órgãos municipais, como já está descrito lá no artigo 101 do ECA, né? Que nós podemos pedir, fazer requisição aos órgãos municipais, pedir ajuda à Secretaria de Ação Social, podemos também fazer requisição para atendimento médico, psicológico, ambulatorial, fazer exame nessas crianças, deixar tudo organizadinho com elas. Entendi. Quando o senhor teve contato com as vítimas, o senhor percebeu algum trauma psicológico nelas, além das queimaduras? Creio que essas vítimas também fizeram corpo de delito. Você teve algum acesso a esses prontuários? Ou, se teve, o senhor pode contar o que o senhor viu? Sim, com certeza. As crianças, assim, ao primeiro momento, as crianças estavam muito assustadas, né, desesperadas. A menor estava chorando. E assim, é uma situação de pleno abandono. As medidas tomadas, primeiro, foi a que já te falei, as descritas no ECA, né? Nós pedimos apoio, porque se nós não temos como analisar de fato se a criança sofreu um trauma psicológico, então a gente pede ajuda aí aos órgãos municipais para nos fornecer psicólogos e psiquiatras para poder fazer dar com detalhe esses exames. Entendi. Agora a última pergunta também, né? A lei, em virtude disso, dá algum suporte para essas crianças abandonadas? E se sim, o senhor pode citar algum artigo? Sim. Detectada qualquer violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, nós temos aí um rol descrito no ECA, o artigo 101, né? Ele traz lá uma gama vasta de medidas que podem ser tomadas. E, por exemplo, tomar cuidado necessário para que essas crianças sejam reinseridas novamente no âmbito familiar. Porque essa retirada do âmbito familiar ela é provisória, ela não é retirada definitiva, né? Ela é uma retirada provisória. Depois de tudo isso, a gente analisando que não há a possibilidade de reinserir essas crianças no âmbito familiar de onde elas saíram, nós podemos encaminhar essas crianças para outras famílias através de adoção. Entendido. Muito obrigada, senhor Ferreira. Agora nós vamos direcionar as perguntas para a senhora Sheila, a mãe das vítimas. Pode começar, Carol. Senhora Sheila, a senhora poderia discorrer sobre o fato que ocorreu no dia? Bom dia a todos. Eu até agradeço a oportunidade de poder falar, né? Infelizmente foi um dia triste, um dia ruim. Eu estava com vários problemas, né, emocionais. Eu tenho os 2 filhos, meus filhos, e assim, eu sozinha por eles, né? O pai deles, cada um tem um pai, eles não me ajudam. E naquele dia eu saí de casa para fazer uma coisa, acabei que me desviei do caminho e tive esse problema aí, né? Mas os meus filhos são muito importantes. Então naquele dia eu não consegui chegar em casa e eles ficaram lá. E infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? Eles ficaram só, eles se queimaram. Aí foi isso que aconteceu. A senhora também poderia me responder se você se arrepende de ter abandonado seus filhos? E se sim, né? Deixaria algum recado para outras mães? Sem dúvida eu me arrependo daquela noite, né? Foi uma noite esporádica, foi uma coisa que não é costume, né? Eu não costumo deixar eles só. E o que eu tenho para dizer para as mães é que cuidem dos seus filhos, que dê atenção, tanto emocional quanto física, porque é muito triste você ver um filho com problemas emocionais, como minha filha de 3 anos está queimada, né? É muito triste ver ele sofrendo, ainda mais quando é um erro da gente, né? Do adulto. Então, o conselho que eu deixo é esse, que cuide, que olhe, que tenha amor e carinho pelos filhos. Gostaria também de perguntar se alguém tem alguma coisa para complementar, gostaria de falar mais alguma coisa.
Não, era só isso mesmo. Acho que o Conselho Tutelar é aquilo que eu falei, é um órgão, né, que trabalha com a proteção dos direitos da criança e do adolescente, é um órgão constitucional legal. Eu gostaria só de fazer uma leitura bem rápida aqui do artigo, para ficar claro para o pessoal de casa. Artigo 133 do Código Penal. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo essa pessoa ser incapaz naquele momento de defender-se dos riscos resultantes do abandono é uma pena de detenção de 6 a 3 anos. O artigo 1º diz: se o abandono resultar lesão corporal de natureza grave, que no caso é o que aconteceu nesse caso aqui com as crianças, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. O parágrafo 2º diz: se resultar em morte, reclusão de 4 a 12 anos. Graças a Deus não foi o caso. E temos o aumento de pena, que é o artigo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam em 1/3 se o abandono ocorrer em um lugar ermo. Inciso 2º, se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima, que é aquele rol que eu tinha te falado antes, que no caso aqui se enquadra pelo agente ativo ser o ascendente das vítimas. E o último inciso, o inciso 3º, se a vítima é maior de 60 anos. Esse é o artigo 133 que a gente estava trabalhando aqui. Muito obrigada a presença de todos. Muito obrigada, Ana. E encerramos por aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E tenha um ótimo dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Aí silêncio. Né? Tá valendo? Ué, já foi, meu filho. Você tem que apertar o temporizador. Obrigada, Ana. Então vamos ficar... Eita, porra. Bom dia, meu povo. Estamos começando agora. Eita. Não, começou. Eu falei, agora o negócio vai. Vai, Rival, faz